Queridos irmãos, queridas irmãs, celebrando o quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, ouvindo o Evangelho que acaba de ser proclamado, nós nos recordamos de uma frase dita por São Paulo: Auditus fidei, a fé nos chega pelos ouvidos, nem tanto por aquilo que nós vemos, mas de modo especial por aquilo que nós escutamos. E Jesus utiliza uma parábola rica em sentido para o seu povo. A imagem do pastor, a imagem das ovelhas. As ovelhas que possuem uma grande dificuldade visual, praticamente não enxergam, mas tudo aquilo que lhes faltam os olhos é abundante nos ouvidos. Tem uma audição perfeita que identifica a voz do seu dono e segue aquele que é o seu pastor. Irmãos e irmãs, pelos nossos olhos, nós não acreditaríamos em muitas coisas. Naturalmente acreditamos naquilo que nós vemos. Mas para além daquilo que nós vemos, a Sagrada Liturgia de hoje chama a nossa atenção para aquilo que nós ouvimos. E a partir da mensagem que chega ao nosso coração, não através do que vemos, mas através do que ouvimos, é que nós realizamos esta experiência de fé com o ressuscitado. Por isso a importância de termos os nossos ouvidos abertos e sabermos escutar tudo aquilo que nos é proclamado na liturgia da palavra. Por isso a importância de termos os nossos ouvidos abertos neste tempo pascal, tempo em que nós realizamos a experiência com o ressuscitado, a partir daquilo que os discípulos de Jesus nos deixaram por escrito e que hoje chega até nós através dos nossos ouvidos. Na primeira leitura, irmãos e irmãs, dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos aquele anúncio primordial da fé. Juntamente com o anúncio da fé, veio a experiência que os discípulos tiveram com Jesus ressuscitado. Por que a nossa dificuldade de falar de ressurreição? Porque nenhum de nós realizou a experiência da ressurreição. Os discípulos também não realizaram a experiência da ressurreição, mas eles contam para nós a experiência que eles tiveram com Cristo ressuscitado. O Cristo, sim, primícia dos que adormeceram, é o primeiro que experimenta a ressurreição e que não guarda apenas para si, mas destina a todos nós, pois Ele mesmo diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude e vida em abundância. E o que nós celebramos na Páscoa?
justamente esta vida em abundância que brota do Pai, que brota do Filho e que brota do Espírito Santo. Vida em abundância que brota do Pai. No dia da paixão de Jesus, muitas vezes nós ficamos angustiados, porque Deus não pronuncia nenhuma palavra diante da morte do seu Filho. Olhando para o Cristo crucificado em nossa sabedoria humana, nós pensamos: por que Deus não castigou todos aqueles malfeitores que crucificaram e mataram a Jesus? A resposta de Deus, resposta de vida e de misericórdia, nos é dada com a ressurreição de Jesus. Porque o Deus que Jesus nos apresenta não é o Deus da vingança, não é o Deus do ódio, não é o Deus do olho por olho e dente por dente, mas é o Deus que, apesar da maldade humana, sabe dizer sempre uma palavra de vida para nos converter e nos transformar. Vida em abundância que brota do Filho, o Cristo ressuscitado. Jesus, depois de toda a experiência vivida com a humanidade, após a sua ressurreição, poderia pensar: não vale a pena. Passei pelo mundo fazendo o bem, fui crucificado e abandonado pelos meus primeiros seguidores. Portanto, agora vou abandoná-los. Não é essa a imagem do Cristo que nós temos na Sagrada Escritura. Logo após a sua ressurreição, onde ele está? Junto com a comunidade de fé, mais uma vez instruindo os seus seguidores, os seus discípulos, fazendo-se caminheiro, conforme nós ouvimos no Evangelho do domingo passado. É a resposta que o Cristo nos dá, uma resposta de vida, uma resposta de aproximação. Vida que brota do Espírito Santo, Espírito derramado sobre cada um de nós no dia do nosso batismo. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas abraçaram a vida em Cristo através do santo batismo. É através do batismo, é através do Espírito Santo que nós conseguimos vivenciar essa experiência com o Pai que cria e com o Filho que nos salva. Diante da mensagem anunciada por Pedro, nasce uma pergunta. Sem conversão não há vida em plenitude. Sem conversão não há igreja. Sem conversão não há crescimento e amadurecimento na fé. De maneira que esta palavra hoje proclamada deve encher os nossos corações desta santa aflição, aonde nós devemos nos perguntar: e eu? O que eu devo fazer para ser digno deste Senhor que me ama, para ser digno deste Senhor que alcança a vida em plenitude, para ser digno da ressurreição que Jesus oferece a cada um de nós? Celebrando o domingo do Bom Pastor, nós somos convidados a rezar pelos nossos pastores, de modo especial pelo Papa, pelos nossos bispos. Agora temos a graça de ter dois, não é? Se fosse um pouquinho antes, ia ser 2 papas e 2 bispos.
nosso Papa Francisco, nosso Bispo Diocesano, Dom Vicente, nosso Bispo Emérito, Dom Armando, e o Padre de vocês, que sou eu. Vocês estão rezando pelo Padre? Não é? Nós gostamos de cobrar, nós gostamos de exigir, e isso é muito bom, mas a gente também deve oferecer. E na nossa oferta aos nossos pastores, jamais deve faltar a nossa oração. Lembrando que nós também somos pastores uns dos outros. Nós somos cuidadores uns dos outros, de maneira que deve haver essa corresponsabilidade na caminhada de fé. Aos dois irmãos do princípio da história bíblica, Deus pergunta: aonde está o teu irmão? O outro pergunta: por acaso eu sou guarda do teu irmão? Do meu irmão? Sim, tu és o guarda do teu irmão. Nós somos guardas uns dos outros. Que contemplando o Cristo, bom pastor, nós não sejamos tomados, irmãos e irmãs, pela sabedoria do mundo, que retribui de acordo com aquilo que recebeu, mas que nós sejamos tomados pela sabedoria da Trindade Santa, que sempre tem uma palavra de vida para vencer as dificuldades existentes.